Fala galera, beleza? Tudo certo com vocês? Hoje eu vou começar mais uma aula e hoje eu vou começar o curso de ótica geométrica. Então, aqui vai ser uma introdução, ok? A aula vai ser um pouco longa, porque eu vou falar dos fenômenos ópticos, óbvio, e espero que vocês gostem. Bora lá! Bom, pessoal, primeiro a gente tem que começar falando que ótica geométrica basicamente é o estudo geométrico da luz, ok? Então eu vou começar estudando a luz, tudo bem? E uma das ideias aqui ainda é conhecer a luz de uma maneira um pouco mais profunda também, tá? Por quê? Cara, a luz, ela, a partir de 1905, né? De acordo com Einstein, ela ora se comporta como partícula e ora como onda eletromagnética, certo? Então, o que acontece? Basicamente, alguns fenômenos ondulatórios que existem ali, a gente consegue utilizar ela como onda eletromagnética. Porém, para falar de energia, às vezes a gente pode usar ela como partícula, que a partícula, no caso, é o fóton, beleza? Então vamos começar falando da velocidade. A velocidade da luz, ela é aproximadamente 3 vezes 10 a 8 metros por segundo ou 3 vezes 10 a 30 quilômetros por segundo. Para você conseguir ter noção, mensurar isso, são 300 mil quilômetros em apenas um segundo que um fóton percorre. Okay? Então assim, 300 mil quilômetros em um segundo. Imagina que, por exemplo, de uma cidade A até uma cidade B, 300 quilômetros, elas com 300 quilômetros de distância, se faz o quê? Em 3 horas, certo? Imagina agora 300 mil quilômetros, agora imagina percorrer isso em um segundo. Então, gente, é muito rápido, é muito rápido. É a maior velocidade que existe? Sim, a maior velocidade é a velocidade da luz. Por quê? Porque de acordo com a teoria do Einstein, né, a luz ela também possui uma partícula chamada fóton. Então o que acontece? O fóton é como se fosse a partícula presente ali na luz, então nós temos N fótons, certo? E esses fótons eles se movem de maneira tão rápida que você enxerga apenas um feixe. Então é a mesma coisa que você pensar numa chuva. Quando a chuva está caindo bem devagarzinho, você enxerga as gotículas de água. Porém, quando ela está muito turbulenta, você acaba enxergando apenas um único feixe. Beleza? Então essa é a ideia. E aí o fóton tem um lance muito interessante que ele não tem massa. É por isso que ele consegue se mover tão rápido. E é por isso que é a maior velocidade que existe, a velocidade da luz. Beleza? Bom, outra coisa importante é falar do ano-luz. O ano-luz é uma medida onde eu fico um ano, certo? Eu descubro qual o tempo de um ano. No caso eu não pus aqui porque não tem necessidade. Quando a gente for falar nos exercícios, eu volto nisso e faço a demonstração. Então eu vou percorrer durante um ano, certo? Uma distância de, que é 9,5 vezes 10 a 15 metros, só que com a velocidade da luz, beleza? Então isso é a distância que a luz percorre em um ano, ok? Por isso que a gente chama de um ano-luz. Portanto, o ano-luz é distância, ok? Então vamos começar falando um pouquinho dos fenômenos ópticos, beleza? Vamos começar falando do fenômeno de reflexão. Nós temos dois tipos de reflexão. A reflexão que a gente chama de regular e a reflexão difusa. Mas em si, o que é reflexão? Por exemplo, você tem um espelho ou você tem uma superfície espelhada ou você tem um corpo, certo? A tua luz, quando ela bate nesse corpo e ela retorna, certo? Para o mesmo, vamos dizer assim, para o mesmo meio, a gente pode falar que a gente tem uma reflexão. Agora, se ela é regular ou se ela é difusa, depende do meio, ok? Então, meios, por exemplo, como espelhos planos, que a gente tem lá, sei lá, uma superfície espelhada, bonitinha, bem polida, a reflexão acaba sendo regular. Então, você enxerga a tua imagem de maneira regular, ok? Agora, quando ela é difusa, o que acontece é que parte dos raios de luz é refletido com um ângulo correto, por exemplo, que seria o mesmo ângulo de incidência, e parte não. Então você vai acabar enxergando uma imagem de maneira difusa também, mas a gente vai falar disso daqui a pouco, beleza? Outro
fenômeno óptico que é importante a gente falar é a refração. A refração ela vai ser útil tanto agora quanto em ondulatória, tá? Então a refração, basicamente, é a passagem da luz, né, de um meio A para um meio B. Então, basicamente, quando isso ocorre, a luz ela vai ter um desvio, ok? A não ser que o meio A e o meio B sejam iguais. Mas caso eles sejam diferentes, ela tem um desvio. E esse desvio, ele pode ser tanto para dentro, que nem está aqui, quanto para fora. Isso vai dependendo do índice de refração do segundo meio, no caso. Então, assim, é extremamente importante você entender que refração é a passagem da luz de um meio para outro, ok? Então, por exemplo, um exemplo simples. Aqui no cantinho, ó, vai ter aquela figurinha de um lápis dentro de um copo, beleza? Bom, parece que ele está meio quebradiço. Por quê? Ocorreu refração. A gente vê a luz passando, certo? De um meio A para um meio B, tudo bem? E no meio B, basicamente, a gente enxerga essa imagem de uma maneira diferente porque a gente tem desvio, ok? Tudo bem, pessoas? Pessoal, eu vou apagar o quadro agora e vou dar continuidade falando de cores de um corpo, beleza? Bora lá! Vamos começar então falando sobre as cores de um corpo, né? A gente pode começar simplesmente dizendo o seguinte. Bom, lá por Newton, quando ele começou a estudar a luz, né? Ele começou a separar as diferentes cores, né? Que é um fenômeno que ocorre no arco-íris por causa da refração da luz. Ele utilizou o prisma óptico e ele percebeu que cada cor possui uma frequência diferente, então cada cor possui uma energia teoricamente diferente. E basicamente a energia, vocês vão ver mais para frente que a energia é proporcional à frequência, tá? Quando a gente pensa na luz, por exemplo, a energia ela vai ser proporcional à frequência, em ondas eletromagnéticas no geral. Então o que acontece? O vermelho, lá no Newton, ele foi a cor de menor desvio, ou seja, menor energia. Então quando tinha lá o prisma óptico, né, pá, bonitinho, o fenômeno que acontecia ali era o fenômeno de refração, certo? Então, teoricamente entrava luz branca, tá? Tudo bem? E aí, o que acontecia? Essa luz, ela se separava em todas as cores. Então, ela começava com o desvio, por exemplo, do vermelho, certo? Ok? E a última desviada, que estava lá embaixo, tá? Era o violeta, tá? Então, assim, eu não vou fazer os outros espectros porque agora não tem necessidade, mas eu vou colocar aqui no cantinho para vocês o prisma, ok? Beleza. Tendo essa ideia, ele concluiu que a luz branca, ela seria como se fosse a soma de todas as cores, a junção de todas as cores. E que quando ocorre o fenômeno de refração, certo? Em um meio com, vamos dizer assim, um índice de refração diferente do vácuo, ocorre que a que tem menos energia fica com menor desvio, a que tem mais energia fica com maior desvio, ou seja, você consegue separar todas as cores. Isso, para a teoria das cores, foi muito importante. Por quê? Por exemplo, se eu falo que um corpo ele é branco, sei lá, eu vou lá e falo, minha camiseta é branca. Falo que esse corpo ele é branco. O que eu estou falando para você? Basicamente, a cor que eu enxergo é a cor que você reflete. É por isso que quando você pega e faz uma parede super branca e o sol bate nela, fica aquele inferno, assim, volta na tua cara. Por quê? Cor branca, basicamente, eu enxergar a cor branca significa aqui, ó, reflexão de todas as cores, ok? Tudo bem? Então, é importante isso. Por quê? Porque agora eu vou conseguir fazer algumas observações. Primeiro, um corpo azul. Temos um corpo azul. Quero analisar um corpo azul de maneira muito simples. Falar, esse corpo é azul. Beleza, então ele é azul, tá? Se ele é azul, o que significa? Que ele reflete teoricamente o azul. Então aqui ele reflete azul.
certo? E ele absorve as outras cores. Tá? Então, assim, é importante a gente entender que aqui neste caso, por exemplo, o que estava acontecendo chega a luz branca, tá? Chega a luz branca inteira batendo aqui, se for um ambiente de luz branca, tá? Mas sai, a única que sai, que ele reflete, é azul. Okay? Isso é extremamente importante para entender a teoria das cores. Ah, ô Rafael, mas e o preto? Cara, o preto, a cor preta, tá? Tudo bem? A gente pode falar o quê? Que ele absorve todas as cores, tá? Então, é muito importante isso. Por quê? Ah, quando eu saio com uma blusa preta, no sol, puta, velho, fica muito quente. Por quê? Porque, cara, você tá absorvendo todas as coisas. É por isso que sua mãe fala, sai com uma blusa branca. Parece que não tem nenhum sentido físico nisso, mas tem. Na verdade, a roupa branca ela serve para refletir, enquanto que a roupa preta ela serve para absorver. Tá? É assim, lógico, ninguém faz uma roupa preta, uma roupa branca para o dia a dia pensando, essa aqui vai absorver, essa aqui vai refletir, tá? Mas realmente é por isso que você tem essa sensação. Só que agora existem os problemas em cima disso. Por quê? Eu posso ter um ambiente onde eu tenho apenas luz monocromática. Então eu vou dar um exemplo desse, eu vou apagar o quadro, eu vou dar um exemplo. E a gente vai discutir isso, ok? Bora lá, galerinha. Bom, pessoal, vamos começar o problema então, a discussão dele. Vamos imaginar que eu tenho a luz branca, beleza? Refletindo num corpo, né? Ela vai incidir no corpo, vai ser refletido. Esse corpo é azul, então, portanto, qual luz vai ser refletida, né? Azul, beleza. Então a cor vai ser azul. Lindo, maravilhoso. Agora vamos supor que eu pegue esse mesmo corpo e coloque ele numa sala onde eu apenas tenho a luz vermelha. Qual vai ser a cor desse corpo? Então, a primeira coisa que você tem que se perguntar. Okay. Então, eu peguei esse mesmo corpo e coloquei numa sala, só que agora a luz incidente sobre ele, tá? É a luz vermelha. Tudo bem? Aí você fala assim, legal, cara. Qual vai ser a cor desse desgraçado? Você fala, bom, beleza, ok. Então vai ser azul? Não. O que acontece? Esse cara, a primeira pergunta que você tem que fazer, esse cara, ele reflete azul e absorve todas as outras cores, ou seja, ele absorve o vermelho, ele absorve o laranja, ele absorve o amarelo, ele absorve o verde. Portanto, aqui no caso, vamos pegar essa frase, né? Ele absorve, vamos colocar assim, só o vermelho, para vocês entenderem, tá? Isso vai ser importante para a conclusão do problema. Beleza, Rafa, ele absorve vermelho. Qual que é a cor do ambiente aqui nesse caso? É vermelho. A luz ambiente aqui é vermelho. Ou seja, o que está iluminando esse cara? Só a luz vermelha. Tem mais alguma luz ali dentro? Não. Então, beleza. Se só tem a luz vermelha e ele absorve a luz vermelha, a absorção de todas as cores faz com que a cor dele fique. Vamos lá, vamos ver se você acertou. Se você falou preta, você acertou. Então, o que acontece? Tem luz vermelha, esse cara absorve o vermelho. Se ele absorve o vermelho e a única cor que tem no ambiente é o vermelho, significa que ele absorve todas as cores. Portanto, ele absorve o vermelho, absorve todas as cores. Quem absorve todas as cores vai ficar de cor preta. Então, aqui, ele ficou um corpo preto. Ok? Tudo bem? Então, assim, não é difícil de entender essa teoria das cores, mas precisa ter esse joguinho de cintura na hora de resolver os problemas. Beleza? Bora falar mais um pouquinho de fenômenos ópticos e aí a gente termina a aula. Vamos lá, galera. Fala, galera. Vamos falar das fontes de luz. Nós temos que pontuar, né, de maneira bem tranquila aqui
a parte de fonte de luz primária e secundária. Quem que é fonte de luz primária? Fonte de luz primária é quem produz a sua própria luz. Por exemplo, uma lâmpada é fonte de luz primária? Sim, ok? E o Sol também, tudo bem? E a Lua? Não, a Lua ela é uma fonte de luz secundária, porque ela reflete a luz do Sol, ok? Então, quando a Paula Fernandes fala, eu quero ser para você a Lua iluminando o Sol, ou ela está ficando louca, ou ela não quer ser bosta nenhuma, ok? E a gente tem extensa e pontiforme. Extensa e pontiforme é mais ou menos a mesma comparação que a gente faz quando a gente está estudando lá a cinemática, ponto material e corpo extenso, é a mesma ideia quase, tá? Porque a fonte ela pode ser extensa, depende do lugar. Por exemplo, sei lá, uma lanterna em relação a uma formiga, beleza, ela é uma fonte de luz extensa. Agora, uma lanterna em relação ao planeta Terra, por exemplo, ela é pontiforme. Então, este caso aqui, a gente tem que falar sempre que depende, ok? Sempre depende, sempre depende. A gente tem que tomar muito cuidado. Depende do quê? Do que você está usando para comparar, ok? Então, se você tomando esses cuidados, fica excelente, ok? Tá, vamos falar agora um pouquinho dos meios de propagação. E a gente vai terminar essa aula falando de câmara escura de orifício, tá bom? Bom, galera, vamos lá começar o meio de propagação. Para falar dos meios de propagação, a gente pode falar de maneira muito rápida. Bom, transparente. Quem que vai ser transparente aqui? O meio que vai ter a propagação mais bonitinha dos raios, onde eu consigo enxergar através do outro lado. Ou seja, se eu colocar os meus olhos aqui, certo? Nesse ponto, eu consigo enxergar esses raios de luz passando de maneira bonitinha, retilínea, chegando ao mesmo ponto, ok? Tudo bem se eles passaram por outro meio, se eles foram refratados, ok? A ideia é que este cara é transparente, ele faz com que eles tenham mesmo que ocorra a refração, que ela não ocorre de maneira difusa, a passagem não ocorre de maneira difusa. Então a gente chama esse cara de transparente, ok? Tá? Este cara aqui, como ocorre desvios, a gente chama de translúcido, ok? E este cara, como não ocorre passagem, a gente chama de opaco. Então, não passa, mas passa todo difuso e passa bonitinho, transparente, translúcido e opaco, ok? Beleza, galera? Bora pro próximo quadro. Fala, galera! Bom, vamos continuar nossa aula. Eu preciso falar para vocês dos princípios, né? Da ótica geométrica. A gente começa falando dos princípios de independência dos raios de luz e de reversibilidade dos raios de luz. Da independência dos raios de luz, o que acontece? Basicamente, a trajetória, né, dos meus raios, ela não é afetada se eu tenho um encontro de dois raios de luz. Por exemplo, que eu mando um raio violeta e um vermelho, ou azul e vermelho, tanto faz, no caso ficou azul e vermelho. Quando os dois se encontram, na intersecção deles vai ocorrer mistura de cores, certo? Mas após o encontro eles voltam a ter as mesmas propriedades que eles tinham anteriormente, ou seja, eles são independentes. A trajetória deles não vai ser alterada, ok? Onde você pode ver isso? Cara, em shows. Quando você vai assistir algum show e você vê os raios, os holofotes se cruzando, você percebe que a propagação deles continua da mesma maneira. Só na intersecção que eles mudam as propriedades, às vezes, se as cores forem diferentes e se misturarem, ok? Reversibilidade dos raios de luz. Aqui a gente já começa falando assim, a trajetória de um raio de luz não depende do seu sentido de propagação. Isso é extremamente importante para a ideia do, por exemplo, eu estou usando o retrovisor do carro. Se tem uma pessoa no banco de trás, do mesmo jeito que eu enxergo a pessoa no banco de trás, ela me enxerga no banco da frente, saca? Então, a trajetória no raio de luz não depende do sentido, ou seja, se de mim para a pessoa é a mesma trajetória do que da pessoa até mim, é só isso, ok? Simples. E agora o terceiro princípio, que é a propagação retilínea,
eu vou falar já entrando em câmara escura e falando um pouco também de umbra e penumbra para falar dos eclipses, ok? Bora lá! Bom, galera, vamos lá. Em um meio homogêneo, a gente sabe que a luz ela não vai ter desvio, ou seja, ela vai se propagar de maneira retilínea. Isso é muito importante para a gente ter compreensão dos eclipses. Então, eu vou colocar aqui uma imagem de um eclipse e depois eu volto falando. Ok, como vocês puderam ver, eu coloquei dois eclipses aí, né? O solar e o lunar. Basicamente, o solar é quando o Sol não aparece em alguma região do planeta e o lunar é quando a Lua desaparece, certo? Basicamente. Tá, eu vou falar do solar em específico porque eu vou demonstrar ele bonitinho, vou demonstrar o princípio de propagação retilínea da luz dentro disso e vocês vão entender o que está acontecendo, ok? Bom, então algumas das vezes, o que acontece é que nós temos o Sol, ok? Bonitinho, aqui. Aqui nós temos a Terra, bonitinha também, tá? Ok? E aqui nós temos a Lua, ok? Então, ó, o que acontece? Às vezes o posicionamento da Lua faz com que ocorra eclipse numa das regiões da Terra. Por que isso acontece? Bom, e por que isso não acontece sempre também? Porque teoricamente era para acontecer sempre, mas na verdade a Terra e a Lua elas possuem uma certa inclinação. Isso faz com que a Lua fique algumas vezes posicionada na frente do Sol, ok? Isso é extremamente importante para a gente entender o eclipse solar e entender todo esse processo. O que acontece? A luz aqui ela vai se propagar de maneira retilínea. Então vamos imaginar que eu tenho um feixe de luz saindo aqui, certo? E passando por aqui, ok? E eu tenho outro feixe de luz, se ele sai retilíneo, ele vai retilíneo até a Terra, ok? Então aqui ó, são feixes de luz, tá? Bom, agora vai imaginar que eu tenho outro feixe de luz saindo do Sol, aqui lá de cima do Sol, cruzando aqui embaixo da Lua, e tenho outro feixe de luz também saindo lá de baixão do Sol e cruzando aqui. Beleza. Teoricamente, tá? Teoricamente, a gente costuma falar em regiões de umbra e de penumbra, ou sombra e penumbra. O que é a sombra? A sombra é a projeção do objeto, né? Vamos dizer assim, ó, na Terra. Por que é a projeção dele, a gente pode falar? Aqui, a umbra, a sombra, é onde não passa luz. Por quê? Porque a Lua é um meio opaco. A Lua é um meio de propagação opaco. Ou seja, ela não é toda furada, certo? Então, consequentemente, se ela é opaca, onde a luz não passa, no caso, aqui a gente vai ter uma região de umbra, tá? Ah, mas então o que acontece? O que acontece? É a Terra inteira que sofre o eclipse? Não, é um ponto da Terra em específico. E existem algumas partes que vão ser banhadas por uma ideia que é a penumbra. A penumbra é como se fosse uma sombrinha parcial, beleza? Então, aqui ó, a gente chama de penumbra, que é essa parte lateral aqui, ó, tá? Penumbra. As partes da Terra que estão na penumbra, você vê um eclipse, mas você não vê um eclipse completo, você não vê um eclipse solar total, ok? Tudo bem, galera? Bom, vamos mostrar mais uma aplicação disso em câmara escura de orifício e aí encerro. Bora lá. Bom, galera, aqui a gente vai estudar, assim, basicamente todos os princípios juntos, ok? Por quê? A gente pode falar aqui do princípio da propagação retilínea da luz, a gente pode falar também do princípio da reversibilidade, porque não importa, né? A trajetória independente do sentido, ela não é alterada. E também a gente pode falar do seguinte, né? Da independência. Os dois raios se cruzam aqui, mas um não atrapalha o outro, ok? O que acontece aqui? Basicamente, a câmara escura de orifício, ela possui a mesma ideia do olho humano.
O olho humano a gente inverte a imagem, né? E ela acaba ficando menor aqui sendo formada na nossa retina. O que acontece é que depois o nosso cérebro ele coloca ela de maneira direita de novo. Então, aqui a nossa imagem ela vai ficar assim, ó, tá? Teoricamente, tudo bem? Tá. E aí existem maneiras de você calcular os tamanhos dessas coisas. Por quê? Eu posso chamar o tamanho do objeto de O, certo? E o tamanho da imagem de I. Só que como ela está de ponta cabeça, a gente tem que colocar o sinalzinho de menos. Porque se eu estou falando que direito é positivo, de ponta cabeça, teoricamente invertido, seria negativo, tá? Essa distância dos dois, tá? Essa distância aqui dos dois, tudo bem? Eu vou chamar de P, a distância do objeto até o orifício. E esta distância aqui do orifício até a imagem, eu vou chamar de P'. Eu posso fazer uma semelhança de triângulos. Aqui dentro, eu não sei se vocês conseguem enxergar, mas tem um triângulo pequenininho aqui, ó. Certo? Tá? É esse triângulo. Fora tem um triângulozão, certo? Mas eu vou fazer outra semelhança, tá? Vou fazer em relação a este cara aqui, este cara de fora. Eu também poderia simplesmente relacionar este cara aqui, ó, tá? Eu poderia usar este triângulo aqui, tá? Não sei se vocês estão enxergando. Mais fácil. Este triângulo aqui com este aqui, ó. Pronto. Aí ficou fácil de ver. Tudo bem? Então eles são triângulos semelhantes, tá? Principalmente porque eles são opostos pelo vértice. Então aqui a gente consegue falar, né, que eles são semelhantes. Então eu consigo falar, por exemplo, para vocês que O sobre P é igual a menos I sobre P', tá? O menos é porque ele está de ponta cabeça, tá? Isso aqui vai ficar então que menos I sobre O, tá? Menos I sobre O é P' sobre P. Tá bom. Se você só quiser saber o tamanho da imagem, não quiser saber se ela é invertida e tal, você pode colocar aqui I sobre O é P' sobre P apenas. Mas, isso quando você entrar na parte de lentes, na parte de espelhos, do espelho côncavo, convexo, certo? A gente começa esse sinal aqui vai começar a ter relevância, ok? Então assim, guarda a ideia para você conseguir aplicar mais para frente, beleza? Espero que vocês tenham gostado, a aula ficou um pouco longa, mas espero que tenha sido bem clara. Como eu disse, é uma introdução, é bem tranquilo e a gente vai continuar esse curso de ótica aí com vocês, beleza? Um beijo e até a próxima.